Fala galera, tudo bem? Professor Vicente, professor de História de vocês. Estou gravando hoje uma aula para vocês a respeito das civilizações da América na época do descobrimento. Então, nós vamos falar um pouquinho a respeito da América, né? Nosso continente aqui, nosso continente americano. Nós moramos no Brasil, mas o nosso Brasil se localiza em um continente, que é um pedaço de terra bem maior, onde abrigam o Brasil e muitos outros países. A América ela está dividida em três partes: a América do Norte, a América Central e a América do Sul. São três blocos de terra. Nós estamos na parte sul da América, então nós somos sul-americanos. Uma curiosidade para vocês, antes da gente começar a aula, é que nós costumamos nos referir ao pessoal que mora lá nos Estados Unidos como americanos, mas todos nós somos americanos. A diferença é que nós, brasileiros, somos americanos do Sul, né? E o pessoal que mora lá nos Estados Unidos não são chamados de americanos, são chamados de estadunidenses. Falou? Para a gente começar a nossa aula de hoje, eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito da América, a respeito do descobrimento. Do descobrimento. Vocês sabiam que a América nem sempre foi conhecida? Então, nós vamos ver na aula de hoje. Outra coisa importante que eu vou falar para vocês é sobre algumas teorias, algumas ideias, algum conjunto de ideias antigas que nós temos a respeito do formato da Terra. Nós vamos falar também dos grandes conquistadores, né, dos navegadores, porque naquela época, para você descobrir novos mundos, novas fronteiras, novas terras, era necessário que você usasse um navio, né? Então também nós vamos falar um pouquinho disso. E nós vamos falar também da chegada do conquistador europeu, no caso os espanhóis, aqui no continente americano, no século XV, nos anos 1401, 1500, né, até 1500, que quando eles chegaram aqui, o que eles encontraram, quais foram os povos que eles encontraram aqui e quem são esses povos. Vou falar um pouquinho deles para vocês. Tudo isso vocês estão acompanhando lá no Centro de Mídias, no aplicativo do governo do Estado de São Paulo. O professor Vicente vai só tentar ajudar vocês a entenderem esse assunto. Prestem bastante atenção no nosso vídeo, porque depois vocês vão fazer as nossas atividades que já foram enviadas. Falou? Então vamos começar a aula. O tema é Civilização da América na época do descobrimento, né? E embaixo nós vamos ter aí um mapa, né, que tem os conceitos, as ideias de velho, novo e novíssimo mundos. Eu vou explicar para vocês, né? Observem bem aí nesse grande mapa que nós estamos vendo aí. É um mapa mundi, é um mapa baseado na divisão histórica e na divisão geográfica. Vocês conhecem esse mapa até hoje, esse mapa não teve alteração, a Terra não teve alteração. Agora, as denominações do território, ou seja, os nomes que foram dados para esses territórios, mudaram bastante. Então vamos observar um pouquinho aí. Nós estamos vendo lá no cantinho direito, em cima, o Velho Mundo. O Velho Mundo foi aquele mundo que foi conhecido primeiro, né? Aquele mundo que os homens conheciam e dominavam primeiro. Os homens que eu estou dizendo são os ocidentais, os europeus, né? Que naquela época controlavam essa região. Então, o Velho Mundo está lá em azul, a Ásia, em vermelho, laranjado, né? A Europa, e em marrom, clarinho, a África, que são os três continentes conhecidos, entre aspas, naquela época. Tá? No lado direito ainda, abaixo aí em rosa, está o novíssimo mundo, né? O novíssimo mundo, que é a Oceania. Essa ilha grande que nós estamos vendo no meio aí é a Austrália, que é a maior ilha da Oceania. Mas ali nós temos também a Nova Zelândia, entre outras muitas ilhas que fazem parte desse continente chamado Novíssimo Mundo. E agora nós vamos falar aqui do lado esquerdo da tela do que interessa para nós, que é o continente americano. Observem aí que interessante, o continente americano. O continente americano são três blocos de terras bem diferentes. Na parte do norte, na parte de cima, nós estamos vendo a América do Norte. A América do Norte vai até os Estados Unidos, mais ou menos aqui, nessa região. Ó. Daqui para cima, nós vamos ter a América do Norte. Aqui no meio, nós vamos ter a América Central, né, onde um país muito conhecido aí é o México, lá que é a terra do Chaves, né?
E para baixo nós vamos ter a América do Sul, o maior e mais importante país da América do Sul é o Brasil. Eis aqui o Brasil. O Brasil está bem aqui na frente de vocês, certo? Deu para entender direitinho toda essa situação? Então agora nós vamos passar para o próximo slide. O próximo slide traz a crença da Terra plana. Antes do mundo ser conhecido, como eu mostrei para vocês ali no mapa, as pessoas acreditavam em duas coisas muito importantes. A primeira delas, só existia o velho mundo, como nós vimos lá, Europa, a África e a Ásia, né? Não existia outro território. Por que não existia outro território na concepção? Por que não existiam outros continentes, outras terras na ideia dessas pessoas? Porque eles ainda não tinham explorado totalmente o planeta. Agora, por que eles não exploraram totalmente o planeta? Por um motivo muito simples. Eles acreditavam que a Terra era como vocês estão vendo aí na figura. A Terra era plana. Ela não era redonda, esférica, né, como uma bola. Ela era plana, chata, né, como um livro. Né, ela era chata como um livro. Então eles acreditavam que se você navegasse, se afastasse da Terra em uma direção só, ou seja, se você navegasse numa linha reta em direção ao oeste, por exemplo, que é o caso que nós vamos explicar aqui hoje, você estaria saindo da Terra, mais ou menos aqui onde é a Europa, atravessando todo o oceano e chegaria um momento que você cairia num abismo e desapareceria para sempre. Então, poucas eram as pessoas que se atreviam a fazer esse tipo de coisa, né? Então, não havia coragem, não havia informação, não havia alguém corajoso o suficiente para fazer esse tipo de coisa. Para vocês observarem uma coisa muito importante, eu vou passar o próximo slide. Vai estar lá um outro mapa. Esse mapa aí é um mapa mais ou menos da época do século XV, né? Dos anos 1401 a 1500, quando se fizeram, né, as primeiras navegações. Ou seja, os europeus acreditavam que havia outros caminhos para chegar num lugar muito importante para eles, que era esse lugar aqui, as Índias. Nas Índias, eles comprariam muitas coisas importantes, colocariam nos navios e trariam para a Europa para serem vendidos lá e para que eles tivessem lucro. Só que esse caminho era feito por aqui, ó, pela terra. Eles saíam da Europa, passavam por uma parte da Ásia, da Eurásia, né, que é a mistura da Europa com a Ásia, e chegariam até aqui nas Índias. Esse caminho era dominado pelos turcos. E os turcos não permitiam mais a passagem dos europeus por aqui. Então eles pensaram em fazer uma outra rota, uma rota que fosse pelo oceano, que eles pudessem pegar os seus navios, eles tinham muitas técnicas de navegação naquela época, e pudessem chegar do outro lado, atravessando o oceano e chegando em direção às Índias. É nesse momento que entra em cena um cara que tinha uma ideia muito interessante, que ele também herdou de outras pessoas no passado que também pensavam da mesma forma, que é o Cristóvão Colombo. Ele é um italiano, né? Cristóvão Colombo é da Itália, mais ou menos aqui dessa região aqui. O Colombo foi contratado pelos reis da Espanha, que fica mais ou menos aqui perto de Portugal, ó, para encontrar uma forma de chegar até as Índias. E o Colombo teve uma ideia muito importante. A ideia que o Colombo teve foi de que o mundo não era chato como isso daqui, ó. Não era chato. O mundo era redondo. E aí o que aconteceu? O Colombo, ele pegou e pensou o seguinte: se eu viajar numa linha reta em direção ao oeste, como a Terra é redonda, se eu sair daqui e der uma volta em volta desse território, eu volto a chegar aqui novamente. Com essa ideia, o Colombo encontrou a saída para os europeus para encontrarem um novo caminho. Então o Colombo sai daqui, ó, dessa região aqui na Península Ibérica, que é uma mistura entre Portugal e Espanha, em direção ao
ele vai em direção ao oeste. Estão vendo aqui as viagens dele. Foram 3 viagens principais. Só que o que o Colombo não contava? Que no meio do caminho ele ia encontrar um bloco de terra, outro bloco de terra, um mundo desconhecido. Quando Colombo chegou, ele saiu sem saber para onde ele ia. Ele tinha essa teoria na cabeça. Se a Terra é redonda, eu dou a volta em torno dela. Mas se eu chegar lá do outro lado, eu vou encontrar as Índias. Então, quando ele viu o primeiro bloco de terra que ele viu pela frente, ele pensou que estivesse chegando nas Índias, mas ele não estava chegando nas Índias. Ele estava chegando na América, no continente americano, que é claro não tinha esse nome naquela época, né? Ele simplesmente achou que tinha chegado nas Índias, por isso ele, por exemplo, deu nome para as primeiras pessoas que ele viu lá, que foram os nativos, aquelas pessoas que nasceram lá, ele chamou de índios, porque ele acreditou que tinha chegado na Índia, certo? Embaixo aqui eu vou colocar para vocês um trechinho do vídeo Conquista do Paraíso, que mostra a saída de Colombo, né? No comecinho eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção, porque mostra a saída do Colombo lá da Europa, e ele explicando para o filho dele, segurando uma laranja, ele explicando para o filho dele quando o navio vai viajando em direção ao oeste e ele vai desaparecendo, porque ele vai fazendo a volta no território do planeta, que é redondo, então ele vai desaparecendo no final. E o Colombo tem certeza absoluta de que o mundo é redondo. Então vamos observar, é um filme muito bonito. Quem quiser assistir, eu coloquei o link lá nas atividades de vocês. É um filme muito grande. Eu separei só alguns minutinhos dele para a gente ver. Pode ser que eu interrompa ele e converse com vocês um pouquinho. Então vamos assistir um pedacinho? Prestem bastante atenção.